Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de acordo com o horário que você estiver vendo esse vídeo, né? Que está alocado no canal Pororoca Cabana. Eu sou o professor Walter Soares, sou professor de atualidades e estou trabalhando com vocês o conteúdo para o concurso da SEMAD e que também vai cair para um dos cargos da SEMEC. Nessa nossa segunda aula sobre o município de Belém, vamos abordar, né, a Grande Belém, que muita gente não sabe que quando se fala Grande Belém, estamos falando da região metropolitana de Belém, com seus municípios, com suas características gerais. Vamos abordar a questão econômica, vamos ver como está a economia de Belém, a questão da distribuição da população nos setores da economia, e vamos ainda exercitar toda a parte de Belém, com algumas questões que vai lhe dar uma melhor preparação. Vamos nessa? E aí a gente vai ver um pouco da economia do nosso município, né? O nosso município tem uma economia multissetorial. O que quer dizer isso? A nossa economia se divide nos 3 setores: setor primário, secundário e terciário, né? Mas há uma concentração no setor terciário, tá? Então, embora a nossa economia esteja dividida nos 3 setores, há uma concentração no terciário, tanto na geração de emprego, quanto no volume de recurso, quanto no número de empresas. É o comércio, o serviço e o turismo que domina a cena econômica de Belém, né? Seguida do setor secundário, nós temos indústrias, né? Principalmente indústria alimentícia, né? Indústria de bebida, indústria de biscoito, indústria alimentícia, pescado, né? Algumas indústrias de cosméticos, né? Não temos aquela indústria de bens duráveis, com algumas atividades primárias. Então, nós temos atividade primária, né? Principalmente nas ilhas, por exemplo, até mesmo extrativismo, muita gente não pensa nisso, mas Belém é grande produtor de açaí e algumas frutas que vêm das ilhas. É grande produtor de palmito, castanha, cacau, pupunha, cupuaçu e principalmente o nosso açaí. Então, até mesmo atividades extrativistas tem no município de Belém. Tudo bem? Vamos avançar. Eu trouxe aqui algumas imagens para ilustrar um pouco da nossa economia, né? Uma imagem aqui da Feira do Açaí, para mostrar o volume imenso de açaí, que é produzido na maioria das vezes nas ilhas, né? Vem açaí de outros municípios, como Abaetetuba, Garapé-Miri, até mesmo do Marajó, mas muito açaí vem das nossas próprias ilhas. Aqui uma fábrica de refrigerante ali na Augusto Montenegro, para ilustrar que nós temos indústria, tá? Mas a força mesmo é o comércio e serviço, e eu ilustrei aqui os shoppings, por exemplo, de Belém, os grandes shoppings de Belém, né? Além de um setor de serviço muito forte na área educacional, médica, com muitos hospitais. Então, a força econômica de Belém é o setor terciário, comércio e serviço, com algum destaque para algumas indústrias, e o primário com algumas atividades, notadamente o extrativismo, né? Então, isso é um resumo da economia de Belém. Para lembrar o turismo, né? A nossa cidade é uma cidade histórica, né? O destaque do turismo da nossa cidade, do nosso município, é o Círio de Nazaré, com toda a sua pujança, uma das maiores festas religiosas do Brasil e do mundo, né? Com as suas muitas romarias, a fluvial, a romaria do Dia do Círio, que reúne, muitas das vezes já reuniu várias vezes mais de 1 milhão de devotos, né? Em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Então, o turismo é uma das forças do nosso município, com destaque para o Círio, além das suas praias, que atrai muita gente, seus pontos turísticos,
que eu vou mostrar alguns também para vocês. Aqui alguns pontos turísticos de Belém, né? Aqui o Mangal das Garças, tem uma área de lazer, de turismo, de mirante, muito bonito, um borboletário, áreas aquáticas, né? Aqui a Praça da Batista Campo, que já foi é uma das praias mais bonitas do Brasil, né? A Estação das Docas, um ponto importante do turismo na nossa região, com a sua gastronomia. E aqui uma imagem do Portal da Amazônia, que se transformou em uma grande janela para o rio e é um ponto turístico da nossa cidade, tá? Então, o turismo é uma das forças da nossa economia e ele está inserido no setor terciário, tá? Vamos dar continuidade, e aí, quando se fala Grande Belém, né, e não esqueçam que o programa traz o Estado, nós não vamos nos ater apenas a Belém, porque quando se fala Grande Belém, está se falando da região metropolitana de Belém, tá? E a região metropolitana de Belém é parte do Pará, você precisa dar um destaque nessa região dentro do teu programa. Já caiu várias vezes em prova a questão da região metropolitana, né? E a região metropolitana é formada por uma série de municípios, né? Que é uma região metropolitana. É uma área definida por lei, onde nós temos uma cidade principal, que é Belém, nesse caso, e que congrega vários municípios. No caso, Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Isabel, Santa Bárbara, Santa Isabel, Santa Bárbara aqui, que é vizinha à Ilha de Mosqueiro, né? Santa Isabel, Benevides e Castanhal. Tem um slide aqui que vai mostrar para vocês, né? Então, os municípios da região metropolitana de Belém. Então, Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Isabel e Castanhal, tá? São 7 municípios que compõem a região metropolitana de Belém. Já foi aprovada na Assembleia Legislativa a entrada de Barcarena, a região metropolitana de Belém, mas ela ainda não foi, digamos assim, referendada pelo governo do Estado. A área da região metropolitana, então, quando fala Grande Belém, está se falando da região metropolitana. A área da região metropolitana de Belém passa de 3.500 km². Belém tem 1.059 km². A região metropolitana de Belém tem mais de 3.500. É bom que se diga que Castanhal, aqui, olha, e Santa Isabel são os municípios que, junto com Belém, são os maiores municípios, tá? E aí, a população da região metropolitana é 2.500.000 habitantes, e aí você lembra que 1,5 milhão é só de Belém, aí tu tira mais 500.000 de Ananindeua, né? E a densidade da região metropolitana já diminui, já fica uma densidade de 702 habitantes por quilômetro quadrado, né? Metade da divisão da densidade de Belém, mais ou menos. E essa imagem aqui mostra a economia da região metropolitana, né? O número de empresas. E esse slide, essa imagem aqui só reforça aquilo que eu já falei. Em número de empresas, em volume de capital, em volume de mão de obra, o que domina a cena é o setor de comércio e serviços, né? Em segundo, a indústria, e em terceiro, a agropecuária e também o extrativismo, né? Então, essa imagem mostra que a concentração econômica é no setor terciário, comércio e serviço, tá? Então, a economia da região é marcada pela força do setor terciário. Aqui eu trouxe para vocês também, só para completar as informações e atender o que a banca cobra, eu trouxe os 2 principais símbolos de Belém, né? Porque tem outros, tem o hino,
Mas eu trouxe aqui o brasão de Belém, né? E aí, cada imagem dessa tem um significado, né? Essas tem os dizeres, né? O castelo, referente ao Castelo Branco, que foi quem chegou primeiro para fundar a cidade, né? A força. E a bandeira de Belém, né? E aqui, nessa imagem, nesse slide, né? Tem as informações das frases, o que cada uma delas quer dizer, o que quer dizer cada imagem, né? É, é, por exemplo, os dois braços no brasão, né, sustentam uma cesta de flores e o segundo uma cesta de frutas, né? Significando que a cidade está numa terra extremamente fértil, é uma terra de economia pujante, né? Então vocês vão poder ler isso aqui e extrair, que também está no material de vocês, informações sobre os símbolos que compõem, né? É, sobre as imagens que compõem os símbolos, no caso o brasão do nosso município, tá bom? Então, isso pode ser objeto de uma questão AOCP, né? O brasão, tudo bem? Tinha uma imagem aqui que eu não falei, né? Muito importante para uma prova OCP, né? O nosso ver-o-peso, né? Que é o maior, eu acho que é o maior símbolo de Belém, paisagístico, né? Vamos dizer assim. E o ver-o-peso, né? Até caiu numa prova outro dia que o ver-o-peso foi o marco da fundação de Belém. É errado. O marco foi o Forte do Castelo, que foi construído em 1616. O ver-o-peso que foi construído 9 anos depois. 9 anos depois. Então ele veio depois. O ver-o-peso é o símbolo econômico da exploração das drogas do sertão, das especiarias da Amazônia. Como nós éramos uma colônia de Portugal, né? Quando o português decidiu se apropriar da nossa região, ele queria investir na cana-de-açúcar, como foi no Nordeste. Só que o solo da nossa região, as condições de várzea, de apó, dificultaram o crescimento da cana-de-açúcar e a região passou uma região de exploração dos produtos florestais. E esses produtos tinham que pagar, né? Tinham que pagar impostos para a coroa portuguesa, quem explorava esses produtos, e tinha que ver o peso desses produtos, daí que veio o nome do nosso mercado, nosso grande símbolo da nossa cidade, né? Que foi fundado em 1625, portanto, 9 anos depois de Belém, da fundação de Belém, que é o forte, né? E chamava-se Casa de Haver o Peso, né? Onde iria se pesar as mercadorias e tirar os impostos da coroa. E, com o tempo, passou a se chamar Ver o Peso, patrimônio tombado pelo IFAM, né? Que é o Instituto, o IPAM, Instituto de Patrimônio Histórico, né? E tombamento se deu em 1977, né? E essa imagem mostra aqui, né? A frente de Belém, né? Ela foi feita a partir do forte do castelo, né? O ver o peso com toda a sua imponência, tá? E agora, amigos, que a gente encerra com o ver o peso, a gente vai fazer algumas questões aí para ver como é que isso pode cair na tua prova, tá? Como é que isso pode cair na tua prova, tá? Por exemplo, essa questão aqui é uma questão do Instituto Moves para oficial bombeiro, né? Sobre história de Belém, história do Pará. Assinale a opção que apresenta a intenção de Portugal ao fundar o Forte do Presépio, tá?
marco do surgimento da cidade de Belém. Então percebe que a questão já diz que o marco do surgimento de Belém é o forte, né? Então qual era o objetivo? Letra A, era garantir a preservação da floresta? Claro que não, naquela época não havia essa preocupação ambiental nenhuma. Garantir a produção de borracha? Garantir que a produção de borracha se expandisse na letra B? Não, o ciclo da borracha vai ser no século XIX e XX. Então, 1616 é século XVII. Assegurar que a navegação do rio Amazonas fosse permitida a todas as nações europeias, pelo contrário, eles queriam controlar a região, né? Essa questão 11, né, na nossa sequência de estudo, a alternativa correta é a letra D de dado, né? O objetivo de construir um forte era evitar que incursões holandesas, inglesas e francesas viessem ocupar os territórios que então pertenciam a Portugal. Então, Portugal veio nitidamente construir fortes para defender esse território, tá? Então, primeira questão, letra D de dado. Você pode parar o vídeo ou tentar corrigir e depois verificar o gabarito, né? Vamos para a segunda questão, tá? É uma questão do setup, mas não é uma questão de atualidade, é uma questão de história, de história de Belém, geografia de Belém, tá? Portanto, como eu falei, o setup não cobra notícia, só cobra notícia, mas na prova de atualidade. E aqui eles cobraram uma questão nitidamente da história de Belém, né? E o setup para a Guarda Municipal colocou assim: leia a seguinte afirmativa, então ele diz que é uma afirmativa, e marque a alternativa correta, né? Então ele já diz que é uma alternativa, que é uma afirmativa. Belém foi fundada em 12 de janeiro de 1616. Em 2016, Belém completou 400 anos. Isso quer dizer que Belém está com 405 anos hoje, né? Pelo capitão Mó Francisco Caldeira Castelo Branco, sendo erguido o Forte do Presépio como marco inicial da cidade de Belém, né? Essa questão é anterior a 2016, né? E diz assim: após quase 400 anos, pode-se falar na região metropolitana de Belém, com mais de 2 milhões de habitantes. Tá? Então, essa questão abordou a história e a região metropolitana de Belém, aspectos atuais, aspectos geográficos, né? Olha o que diz a letra A nessa questão. Belém foi fundada em 12 de janeiro de 1618 e não em 1616. Ora, se é uma afirmativa e se você estudou e sabe que Belém foi fundada em 1616, você não vai marcar a letra A, né? A letra B diz: o Forte do Presépio apenas foi erguido no período da borracha? Não. O forte foi a primeira coisa, ele é de 1616. Está lá na questão, está lá no texto. Aí a letra C diz: a região metropolitana de Belém não compreende o distrito de Mosqueiro? Ora, a região metropolitana é formada pelos municípios, então a área territorial completa, ela entra na região metropolitana. Até a ilha do Cumbu e todas as outras ilhas fazem parte da região metropolitana, porque uma região metropolitana é um conjunto de municípios, tá? Alternativa D é a correta. Belém já foi chamada de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, foi o primeiro nome que deram, né? Tendo sido a primeira capital da Amazônia. Por quê? Porque naquela época era só uma província e não tinham outras cidades. Vamos ver o erro da letra E, só para confirmar. O marco inicial da cidade foi a construção do Ver-o-Peso? Errado, né? Nós vimos, inclusive, na questão 11, que o marco da cidade de Belém o marco do nascimento da nossa cidade é o Forte do Presépio. Por isso que Belém nasceu como uma cidade de defesa do território, daí um forte. Tudo bem?
Vamos ver mais uma questão, né? Nossa aula já está quase encerrando. A questão 13 caiu no concurso da Polícia Militar, né? É uma questão aqui para soldado PM. A prova foi realizada esse ano, o edital de 2020, né? Que diz assim: visitar Belém e não visitar o Ver-o-Peso é como ir a Roma e não ver o Papa, disse um vendedor de peixe a ser entrevistado durante o inventário cultural realizado pela Fundação Cultural de Belém, né? Então, é uma publicação de 2000, mas a questão é de 2021, né? Então, a afirmação do vendedor só reforça aquela importância do ver-o-peso. É a mesma coisa que a pessoa ir no Rio de Janeiro e não ir no Cristo Redentor. Tá? O ver-o-peso é o grande símbolo de Belém. Então, acerca da importância histórica e cultural do ver-o-peso, assinale a alternativa correta. Tá? Letra A. Seu conjunto arquitetônico e paisagístico foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Correto? Então a letra A já é a nossa alternativa correta. Vamos ver o erro das outras alternativas. A letra B diz assim: foi construído em meados do século XX? Não. O ver-o-peso também foi construído no século XVII, precisamente em 1625. E ele ainda diz aí que foi construído na Segunda Guerra Mundial. Bem errado, né? Recebeu a denominação de ver-o-peso pelo presidente Getúlio Vargas? Não. Dedidado, atualmente ficou restrito a um simples mercado de peixe sem nenhum valor histórico? Errado, o ver-o-peso, ele inclui as herveiras, inclui é o maior mercado, um dos maiores mercados do mundo, né? Então, e tem um valor histórico, como diz o comando, acerca da importância histórica e cultural. A letra D diz sem nenhum valor histórico, então o aluno não deve marcar ela. E a letra E diz assim: ao longo do tempo quase não sofreu modificações em sua estrutura, mantendo as características originais da época de sua edificação. Muito pelo contrário, né? O ver-o-peso, quando nasceu, tinha uma estrutura bem rústica, né? De madeira, de palha, e a estrutura dele de ferro é do tempo da borracha, quando Belém viveu um apogeu de investimentos e muito recurso da borracha, pôde-se construir uma estrutura de ferro importada da Inglaterra. Então, ao longo da sua história, o ver-o-peso passou por várias modificações. Então, essa questão 13, alternativa correta, letra A. Tudo bem? Vamos para mais uma questão, né? Questão 14, foi uma questão que eu elaborei para abordar os aspectos geográficos do nosso município. E a pergunta é: qual alternativa é incorreta sobre os aspectos geográficos? Letra A vegetação dominante é a floresta equatorial amazônica, que é dividida em igapó, várzea e terra firme. Isso está certo, né? O clima da região é o equatorial quente e úmido, com chuvas abundantes durante todo o ano. Também está certo. C. O município tem uma hidrografia significativa, tendo como importantes rios o Guamá e o Maguari. Também correto, a letra C de casa. D de dado, o relevo é totalmente de planície, com altimetria mínima nunca superior a 10 metros. Aqui está o erro. Primeiro que Belém, embora tenha um relevo suave, monótono, como dizem os estudiosos, Belém tem uma relativa, né, variação desse relevo. Nós vimos que Belém atinge até 26 metros lá em Mosqueiro, então, né, diz que não superior a 10 metros, e também em Belém a maior parte não é planície, é planalto. Tudo bem? Nós temos pequenos trechos de planície, que seriam aquelas partes mais baixas e bem planas, notadamente o que se chamava de as baixadas de Belém, que em grande maioria já foram aterradas e elevaram o seu nível.
Mas Belém tem planície, a planície são as partes mínimas. A maior parte são planaltos, mas que tem uma média de 10 metros, mas que atinge até mais de 20 metros. Né? E a letra E dessa questão diz assim: o município é dividido em áreas insulares e continentais. Insulares são ilhas e mais a parte do continente. As ilhas compõem a maior parte? Correto. As ilhas são a maior parte, são 2/3. 1/3 é continente, 2/3 são ilhas. Né? Você observa lá no mapa que a ilha de Mosqueira é gigante. Tá? Então, a maior parte são as ilhas. Tá? E a nossa última questão, né? Não, ainda tem mais questões. Vamos ver. Questão 15. De acordo com o perfil da economia do município de Belém, podemos afirmar que a maior parte dos empregos formais é gerada pelo setor. Qual é o setor que gera a maior parte dos empregos formais? Eu diria até que formais e informais, porque Belém tem uma problemática de mercado informal, e o mercado informal é notadamente camelôs, vendedores ambulantes, que também é terciário, né? Mas as estatísticas trabalham com dados oficiais. Então, o emprego formal, a maior parte está no setor terciário. E aí tem duas alternativas com terciário: a letra C e a letra E. E aí entra a sua informação. Qual é o terciário? O terciário é agricultura e pecuária? Não. Terciário é comércio e serviço. Tá? Terciário é comércio e serviços. Então, a alternativa correta nessa questão é letra E. Tá? A alternativa correta nessa questão é letra E. Nós temos ainda uma última questão a ser observada, né? Uma questão muito interessante, que caiu num famoso vestibulinho aqui da UFPA, que mostra a parte continental de Belém com uma de suas ilhas, que é a Ilha do Cumbu. Né? E a questão fala sobre as relações entre urbano e rural. Por quê? Porque a Ilha do Cumbu é área rural. Né? E Belém continental é área urbana. Então, há uma relação entre Belém urbana e o Cumbu, que é Belém, mas é rural, tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Tá? Então, observando aqui, tá? Deixa eu só fechar essa janela aqui. Observando aqui a seta, nós temos uma relação de Cumbu com Belém e de Belém com Cumbu. E a pergunta diz, sobre essa relação, né, mostrada na figura, é correto afirmar. Então, nós vamos ver o que é correto aqui. O que é correto aqui? Letra A. Presta bastante atenção. No sentido Cumbu-Belém, a relação se caracteriza pela presença de atividades turísticas. Há fluxo de turistas em busca de observar a paisagem e de conhecer restaurantes típicos. Percebam que é uma questão difícil. Isso existe, mas não é no sentido Cumbu-Belém. É no sentido Belém-Cumbu. Né? A relação turística é de Belém para o Cumbu. Né? Ele fala em fluxo de turista. O fluxo vem de lá para cá? Não, o fluxo vai daqui para lá. B. No sentido Cumbu-Belém, as relações são caracterizadas pela presença de fluxo de produção pesqueira da ilha? Não. A região não é uma região produtora de peixes para Belém. Tem peixes lá? Tem, mas é muito pouco. Não caracteriza atender Belém fornecendo pescado. Tá? Grande parte da pesca na ilha é para o próprio morador, é uma pesca de subsistência. Letra C.
No sentido Belém-Cumbu, as relações caracterizam para a presença do fluxo de produção de açaí do bairro do Juruna. Ora, vem açaí de lá, sim, mas ele está dizendo que de Belém vai para lá? Não. Eles produzem o seu açaí lá. D. No sentido Cumbu-Belém, as relações são caracterizadas pelo fluxo de produção extrativista, açaí principalmente? Essa. Bingo. D de dado, alternativa correta. Belém manda turistas, pessoas que vão aproveitar o turismo no Cumbu, e o Cumbu manda para Belém a sua produção, açaí, frutas, palmito, cacau. Tudo bem? Cupuaçu. Letra E. No sentido como Belém, as relações se caracterizam pelo fluxo de pessoas que vivem na ilha e trabalham em atividade terciária em Belém. Nós não temos uma expressividade nesse fluxo. Pode ter um ou outro morador do Cumbu que trabalha em Belém? Pode, mas não é um fluxo constante e significativo. Tudo bem? Então, a questão é 16, que é uma questão difícil, uma questão de nível superior, ela tem como gabarito correto D de dado. Tá? No mais, a gente encerra por aqui essa aula, tá? Ela vai estar disponível para vocês, né? E aí, qualquer dúvida, a gente está à disposição para responder no chat, né? O material para leitura, vocês têm que ter acesso, fazer essa leitura, né? E com isso, a gente encerra a nossa terceira aula nesse curso preparatório das Compa. Eu sou o professor Walter Soares. Obrigado.